Seja bem-vindo ao projeto Saúde em Pauta, diretamente do Centro de Inovações do Complexo de Saúde São João de Deus, levando informação, conhecimento para você, nosso usuário do Complexo de Saúde São João de Deus, nosso espectador e também ouvinte. Este nosso projeto Saúde em Pauta, nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite no YouTube, também está presente nas plataformas de áudio digitais, Spotify, Deezer, Apple Music e muito mais. Sejam bem-vindos ao nosso projeto que está totalmente reformulado. Para quem nos acompanha nas redes sociais, sabe que nós tínhamos aí no Instagram o nosso projeto Saúde em Pauta e agora ele vem nesse novo momento totalmente reformulado, mas com a mesma competência dos nossos profissionais aqui do Complexo de Saúde, tratando sobre variados temas a respeito então da saúde. E para começar esse nosso projeto, nesse feriadão, Dia do Trabalhador, 1º de maio, nós vamos trazer aqui um tema muito importante que é relacionado à campanha do Maio Amarelo, Atenção pela Vida, Conscientização e Responsabilidade no Trânsito. E para tratar desse assunto eu estou com ele, Dr. Renato Corgozinho, coordenador da Clínica de Cirurgia Geral do Complexo de Saúde São João de Deus. Recentemente esteve conosco em um projeto muito interessante, uma campanha muito interessante, também voltada a essa questão da conscientização no trânsito, e hoje vai discorrer a respeito desse tema, principalmente falando um pouco aí da sua história, de tudo que ele passa e vivencia na Sala Vermelha do nosso Complexo de Saúde. Doutor Renato, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo. Tudo bem, Rubens. É uma oportunidade muito boa. Esse tema é um tema corriqueiro, né, de saúde pública, de prevenção de saúde, porque, infelizmente, no nosso país nós temos aí a violência como importante causa de morte, importante causa de gastos para o sistema público de saúde, importante causa de transtornos sociais, né, para famílias aí que perdem seus entes queridos, que ficam às vezes com muito tempo aí o seu ente internado, se reabilitando, por um problema que assim nós sabemos que temos muita condição de melhorar, né? Precisamos investir muito em prevenção, em educação, melhorias de legislação e por aí vai. Exatamente, para isso nós estamos aqui hoje, reunidos para discutir esse importante tema de conscientização para a sociedade, certo? E antes de começar aqui o nosso bate-papo, né, as perguntas que nós havíamos conversado, eu queria destacar e agradecer aqui para que esse projeto do Saúde em Pauta pudesse acontecer, agradecer a toda a equipe de comunicação pelo empenho e dedicação, a produção da Letícia Enes, que esteve aí à frente e organizando todo o nosso podcast, também agradecer a Enquadra Filmes, que está aqui responsável pela filmagem e também edição de todo o material que vocês estão assistindo neste momento, agradecer ao nosso serviço de nutrição e dietética e também ao nosso patrocinador do café de hoje, Café Preto Cafeteria. É isso mesmo, toda essa organização do café, um café delicioso, foi preparado pela cafeteria Café Preto, que vocês também podem conferir de perto todos os produtos que eles comercializam lá na Rua Rio de Janeiro, 1058, na esquina com a Rua Maranhão, bem no centro de Divinópolis. Inclusive, um grande abraço para o Lucas, né? Ele foi idealizador, falou assim, olha, quando começar o podcast, conta com a nossa cafeteria, que eu faço questão de deixar o cafezinho pronto e quentinho para vocês. Então tá aqui, fique à vontade, doutor Renato, para poder degustar ao longo do nosso bate-papo, viu? Obrigado. Bom, vamos começar então falando então a respeito da campanha Maio Amarelo, né, que é a campanha de conscientização com relação à responsabilidade no trânsito. Essa campanha, na verdade, doutor Renato, é uma campanha que nós estamos acostumados com as várias cores e todos os meses com uma campanha diferente. Mas essa campanha do Maio Amarelo, ela é relativamente recente, tem uns 4 anos que ela foi lançada, e ela é muito importante e tem surtido efeitos, principalmente nessa época que nós estamos começando agora e considerando ainda feriado prolongado, não é verdade? A gente tem observado aí nos últimos anos a sazonalidade dos acidentes. A gente sabe da questão do fim de ano, normalmente a partir ali dos meses de outubro e novembro, a gente entra numa curva ascendente de atendimento a pacientes politraumatizados na nossa sala vermelha. Tem relação direto com a elevação de temperaturas, né, o verão chegando, aumenta o consumo de bebida alcoólica, um importante problema, né, no trânsito. A questão de maior fluxo de veículos circulando em função de injeção de dinheiro no mercado, né, 13º. E aí vem férias escolares, aumento de trânsito nas rodovias, viagens, etc. E, obviamente, ao longo de todo o ano, sempre que há um feriado prolongado, há uma preocupação a mais.
né, também pelo mesmo motivo, maior fluxo de veículos, né, as pessoas vão se divertir, também em relação também com o consumo de bebida e por aí vai. Dois momentos preocupantes, né? Óbvio que todo feriado é um momento de alerta, mas principalmente o início e término dos feriados, né? Momento de maior circulação dos veículos aí nas rodovias, são momentos preocupantes aí dos nossos atendimentos aqui na Sala Vermelha. E há de se considerar também que Minas Gerais tem a maior malha rodoviária, né, de todo o nosso país. Então a quantidade de acidentes que aqui ocorrem realmente sobressai. E inclusive se comparado a grandes centros como São Paulo. E Divinópolis também tem essa questão de ter rodovias próximas, rodovias de grande circulação de veículos, como a 262, a 484 também, né? Nós temos a proximidade da 262, né, que é uma das principais rodovias do país. Nós temos duas rodovias que cortam literalmente o município, né, BR-494, MG-050, né, importante aí vias de ligações aí entre regiões. Nós temos aí estradas regionais e municipais de acesso de municípios à nossa região. Então, a nossa malha, como você diz, não é pequena, né? E associado a isso, temos também a questão, né, de poder contar com uma legislação que ainda não está dentro do esperado em comparação a legislações de países que conseguiram combater melhor a violência no trânsito, né? A gente percebeu essa evolução nos últimos anos, sim, a legislação está cada vez mais rigorosa, mas ainda aquém talvez do necessário. Mas eu particularmente confio muito nas campanhas de educação. Eu acho que a educação ela é fundamental para qualquer país, em qualquer área, né? Em relação à questão de trânsito não é diferente. Então essas campanhas são muito importantes. Inclusive você sugeriu recentemente uma campanha para a nossa diretoria, que foi prontamente acatada pela comunicação e ficou um material muito bacana. E se você me permite, eu gostaria aí de solicitar o nosso staff aqui presente para que pudesse veicular esse vídeo, a campanha de conscientização quanto à relação à questão do trânsito. Veja só. Bom, então, como vocês viram, uma mega produção com o nosso artista aqui, Dr. Renato Gorgozinho. Dr. Renato, vamos quebrar aqui um pouquinho. Como foi aí ser o ator deste momento do vídeo? Primeiro foi uma experiência nova, né? Você nunca tinha feito antes? Não me lembro de ter feito gravações desse tipo, não. Já fiz várias entrevistas, já participei de alguns programas, alguns até ao vivo, mas nesse âmbito realmente de criarmos, né, do ponto de vista artístico, uma encenação que tivesse o objetivo de tocar o coração das pessoas, e perceber, sentir um pouquinho do que é o sofrimento de lidar com esses pacientes ali, de perceber que no momento você está ali conversando com seu ente, daqui a 2 momentos ele saiu, pegou uma moto, pegou um carro e sofreu um acidente de trânsito e está aqui internado em estado grave. Isso é uma coisa de muito impacto. E é o que acontece na nossa Sala Vermelha. Sim. Então, levar um pouquinho desse sentimento para a sociedade foi o objetivo daquele vídeo. E diga-se de passagem também a Alessandra Montachi, que participou conosco aí da dramatização. Excelente. Né? Foi, na verdade, uma combinação fantástica, porque quem conhece o Dr. Renato no dia a dia sabe o quanto ele é sério e responsável durante o tempo que está aqui no hospital, e eu nunca imaginei que ele ia permanecer tão bem em frente às câmeras e saiu comercial, né? Saiu um material publicitário desse tão importante de conscientização. Então, assim, parabéns mesmo. Mais do que médico, é um bom ator. Se por acaso algum dia quiser mudar de... Pois abriu uma porta, né? Abriu uma porta, exatamente. Mas é muito importante essas campanhas de conscientização, né? Foi um material que realmente você havia startado, a necessidade de se fazer uma campanha como essa, e o roteiro também que foi produzido pela comunicação, há de se destacar que foi muito importante. E, claro, toda a edição, né? Todo o trabalho que teve aí para a finalização do material, que foi fundamental. E, inclusive, aqui deixar registrado e agradecer à TV Candidez, à TV Alterosa, que está veiculando esse material, principalmente em épocas de feriado prolongado, como este que nós estamos vivendo agora, no dia 1º de maio. Bom, fala um pouco pra gente, eu sei que você tem anos e anos de hospital, eu queria até que você aprofundasse um pouco isso, contasse um pouco da sua trajetória profissional, e destacando ao final a sua experiência na Sala Vermelha. Não
relatando algum caso neste momento, mas o dia a dia ali, como que funciona? A nossa Sala Vermelha ela começou em 2016, mas bem dizer a verdade, a gente está à frente como hospital de referência do trauma na região há muitos e muitos anos. Desde a minha chegada aqui, há praticamente 25 anos atrás, que a gente lidar com trauma, né? Com os acidentes, com a violência. Uma coisa preocupante, né? Tem relação, obviamente, direto com o crescimento da cidade, o desenvolvimento da região, é o aumento progressivo dos casos de acidente de trânsito. Aumento de frota de veículos, praticamente a malha viária está inalterada, uma ou outra obra de duplicação, mas, para bem dizer a verdade, nós estamos praticamente com a mesma malha viária esses anos todos. Então, quer dizer, um maior fluxo de veículos sobre uma mesma estrutura viária. E, ao mesmo tempo, né, a população com melhoria das condições econômicas, né, podendo adquirir o seu veículo, a sua moto. Então, isso gerou, né, o que a gente observou nesses anos, um aumento de frequência dos acidentes. Nesse processo, na outra mão, né, no sentido de acolher esses pacientes, nós também evoluímos. Né? A instalação do SAMU, muito importante, né? O atendimento pré-hospitalar é fundamental no trauma. A abertura da Sala Vermelha, ou seja, um local destinado, né, a atender esses pacientes, né, o mais prontamente possível. Né? Ampliação do número de equipes. Então, nós tivemos equipes com um número maior de médicos e mais especialistas em áreas mais variadas para atender o paciente politraumatizado. Tudo isso fez com que também a gente avançasse na outra ponta, né? No sentido da assistência a esses pacientes. Mas o profissional médico não deseja isso. O que nós desejamos é que nós não fôssemos necessários. É muito triste, não é fácil para nós que estamos ali lidando no dia a dia, ter que dar uma notícia de um paciente que vai ficar em coma, um paciente que nós não podemos dar certeza se vai se recuperar, em que condições será essa recuperação, vai ter sequelas, né? Qual que é a chance de morte, ou muitas vezes o pior, dar uma notícia de um paciente que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Sem contar o número de vítimas que sequer chegam até o hospital. Né? São as vítimas fatais que ficam lá na cena. Né? Então, não é o nosso desejo. Né? É óbvio que nós nos preparamos, estamos aqui para tentar dar o nosso melhor. O Hospital São João de Deus tem evoluído absurdamente nos últimos anos, em termos de tecnologia, em termos de corpo clínico, preparando para estarmos aqui prontos para atender esses pacientes, mas a gente prefere que a população se conscientize. Acidentes acontecem, a gente sabe disso, mas a grande maioria dos acidentes que a gente percebe, quando a gente vai estudar a dinâmica com que o acidente aconteceu, a gente percebe claramente que ele podia ter sido evitado. Sim, e essa questão de ter sido evitado passa pela questão da conscientização, passa também pela questão familiar, né? Na dramatização que nós fizemos com a Alessandra, né, e você, foi um relato como se fosse o filho dela que tivesse sofrido o acidente, e aí ela, durante a troca de informações com você, ela diz, eu ainda informei a ele, eu ainda falei com ele. Então, esse papel familiar, ele também é muito importante, né? Sim. A gente sabe, né? Até mesmo eu, todo mundo já foi jovem um dia, né? O jovem, ele não acredita que nada vai acontecer com ele. Sim. Né? Ele se acha um ser invencível, né? Acima das leis, né? Acima da força, vamos assim dizer. E até que acontece uma tragédia. Então, o processo de conscientização, de educação, começa realmente na família. Né? E da família ele vai para a escola e da escola para a vida. Uhum. E por trás dessa estrutura familiar há uma maior chance de sucesso. Né? Nem sempre a gente tem a estrutura familiar para dar apoio. Então, talvez entre também o Estado, né, nessas campanhas, como nós estamos fazendo. Né? Promover aí discussão, debates, né, acesso a mídias, né, orientando, explicando. Nós temos exemplos dos mais variados, não só a questão de respeito às leis de trânsito, a direção defensiva, o uso de equipamentos de segurança. Né? Eu, particularmente, né, fui testemunha no Hospital João 23, ainda da minha formação acadêmica, do impacto que teve o avanço de leis, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de capacete, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Isso foram evoluções e ganhos que nós tivemos, né, na nossa legislação e na nossa cultura, que hoje praticamente ninguém contesta, né? Cinto de segurança. Obrigatório, é lei. Então, criou-se o hábito de utilização. Mesmo assim, ainda nos dias de hoje, nós ainda pegamos acidentes onde o paciente não estava utilizando o cinto de segurança. Ah, mas eu estava na zona rural. Ah, a velocidade é baixa. Uhum. E a gente sabe que essa não é a realidade da física.
A física nos comprova que um veículo a 30, 40 km por hora, num impacto súbito, sem qualquer tipo de frenagem, gera uma carga de peso sobre o paciente contra o próprio veículo, contra obstáculos que estão do lado de fora do veículo, né, o paciente sendo arremessado, que podem ser fatais. E quando não são fatais, muitas vezes levam a sequelas e períodos de convalescência muito prolongados, afastando a pessoa do trabalho, afastando a pessoa do convívio da sua família. Então, estar sempre alinhado com o conhecimento técnico também de segurança é muito importante. É uma série de consequências, né? O fato de ter o paciente aqui é somente um deles, mas existem outras consequências, como você disse, familiar, do trabalho, né? O afastamento, que vai gerar com aquele acidente. E uma outra coisa que também há de se destacar, quando você fala aí a respeito da questão do uso de cinto de segurança, capacete, é que você também tem que pensar na outra pessoa que está indo em confronto com você, né? Porque você pode estar ali em uma velocidade tranquila, mas de repente se vier outra pessoa e tiver uma velocidade maior, se você não tiver o uso de cinto, também vai ter uma consequência muito séria. Então, é dirigir para a gente e também para os outros, né? Sim, você tocou num ponto muito importante. A legislação brasileira, ela prevê isso. O maior cuida do menor. Então, o nosso primeiro pessoa a ser cuidado é o pedestre. Né? Depois passa pelo ciclista, pelo motociclista, né? Os veículos menores, os veículos médicos, os veículos maiores. E o que a gente tem visto às vezes no trânsito é o oposto, uma verdadeira guerra. Né? Um veículo grande quer competir com um motociclista. Quer dizer, o contrário, ele devia estar ali preocupado em proteger o motociclista, que está ali muito mais sujeito, muito mais exposto a um risco maior de, num acidente, se machucar com maior gravidade. Sim. E não é a realidade. Então, quer dizer, também aí o foco da nossa educação. Né? Não é uma competição, não é uma guerra. São pessoas, são famílias. Enxergar que ali do lado seu, num carro parado no sinal, num outro no cruzamento, está um pai de família que vai passar, está um jovem com toda uma expectativa de vida, com os olhos às vezes cheios de esperança, de ter um futuro brilhante, de crescer, de se desenvolver, e de repente tudo isso desaparece por uma imprudência sua, por uma inconsequência de uma manobra errada no trânsito. Então, estar sempre pensando no outro também é fundamental no trânsito. Perfeito. E daqui a pouco eu queria que você falasse um pouco a respeito de alguma história que você tem em mente na Sala Vermelha, que ocorreu e que você falou assim, não, aqui não tem saída, mas que você viu uma luz no fim do túnel e a pessoa acabou se recuperando, mas daqui a pouquinho. Conte um pouco dessa história pra gente, mas antes eu queria convidar todos vocês que estão nos assistindo, no YouTube. Tem aí a parte de comentários, deixe seu comentário. De repente você conhece alguma história, né, parecida com essa que nós estamos relatando, discutindo aqui nesse importante tema hoje, que é o do Maio Amarelo, atenção pela vida, conscientização e responsabilidade no trânsito. Compartilhe conosco um pouco dessa história, do que você conhece, do que você passou de repente, ou algum familiar. Compartilhe conosco aí nos comentários, que nós vamos ser bem receptivos e talvez até mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, o Dr. Renato está aqui para poder esclarecer. Claro, o nosso podcast foi gravado, né? Está sendo gravado, está sendo transmitido aqui no YouTube, mas as perguntas logo em seguida, assim que a gente tiver o vídeo já todo transcorrido, nós vamos voltar nas perguntas e respondendo dentro da medida do possível, certo? Dr. Renato, você também tem uma história, né, que começa antes do São João de Deus, como você bem disse, você teve algumas experiências fora, em outros hospitais, e o João 23 é um hospital de referência, não só para pessoas acidentadas, mas também para queimados, né? Conte um pouco da sua trajetória profissional para a gente. Eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em um momento da faculdade em que a presença dos alunos, né, no Hospital João 23 era muito forte. Então eu gostava de falar que eu vivia praticamente lá dentro, a gente amava ficar lá dentro, porque aprendia-se demais. Né? Não acredito que seja diferente hoje. Então tive uma parte acadêmica ali dentro. Ali dentro eu aprendi a gostar do que eu faço hoje, que é a questão do trauma. E não é fácil. A gente fala na medicina que cada um procura a sua área de acordo com vários viés, né? Questões de sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso financeiro, né? Mas gostar do que você faz é muito importante. Então ali eu convivi com esse setor, convivi com tragédias, convivi também com praticamente milagres, né? Pessoas que praticamente estavam mortas e se recuperaram. Isso me chamou atenção e eu vim aos pouquinhos ali na minha formação tendendo a atuar nessa área, nessa região aí do trauma.
E, obviamente, né, que nesse processo a gente vai se moldando, né? A gente aprende na faculdade a tentar não, vamos assim dizer, não é insensibilidade, mas ter uma certa casca protetora para se proteger, né, das questões emocionais de lidar com a morte, com a convalescência, com o sofrimento do ser humano, que não é fácil. Sim. Né? Mas ao longo dos anos a gente vai meio que percebendo que é praticamente impossível não se envolver. Então, cada vez que um paciente fica internado, sofre ou que vem infelizmente a falecer, é um pedacinho seu ali também que morre com o paciente. E cada vez que um paciente que você também achou que não teria chance ou que dificilmente se recuperaria, e você vê esse paciente saindo, retornando à sociedade, é um pedacinho que volta para o seu coração e te cicatriza e te faz dar força para você continuar lutando e continuar trabalhando ali para melhorar a sociedade. É assim que deveria ser, pelo menos, o pensamento não só dos médicos, mas da maioria das pessoas. Né? Viver Sim. em sociedade é isso. É aquilo que eu falei, né? O mais fraco sendo protegido pelo mais forte, a pessoa está ali andando, utilizando um meio de transporte, aquilo não é uma luta, não é uma brincadeira. Né? Então, tomar cuidado, porque você está lidando com pessoas ali no trânsito que são seres vivos, que têm suas famílias, que têm sua história. Então, saber respeitar isso é muito importante. Você fez me recordar aqui da época da pandemia, né? Da Covid-19. Foi um momento de estresse total, né? da parte da saúde, porque era o foco mundial. Né? Enquanto todos estavam em casa, enquanto todos estavam com suas famílias, se recolhendo, né, em seus ambientes, nós, profissionais da saúde, estávamos indo para a rua para poder chegar no hospital e poder atender esses pacientes que tanto careciam desse tipo de atendimento. Obviamente, naquela época, teve uma redução significativa do número de pessoas acidentadas, mas o hospital ele precisou se remodelar para poder atender, né, destinar os leitos que eram voltados para esses pacientes politraumatizados para pacientes que estavam de Covid. E você vivenciou isso muito na pele, né, estando ali em contato direto com os pacientes. Como que foi essa experiência para você? Foi uma coisa realmente nova. Né? Nós tínhamos vivido a epidemia de H1N1, mas com certeza em relação até da questão de já ser um vírus mais conhecido, com taxas de mortalidade, covalescência já mais estudadas, nós sabíamos mais ou menos com o que nós estávamos lidando. E com a Covid-19 foi bem diferente. Uma coisa nova, um tipo de evolução diferente, né? Um paciente que tinha uma resposta inflamatória sistêmica muito intensa, coisa que nós não tínhamos muito hábito de lidar com viroses. E tudo isso foi diferente. E a questão da contaminação por via aérea, exposição. E foi muito bom a questão, né, do hospital estar se preparando para isso, ter se preparado, porque mesmo a gente não sabendo ainda lidar bem com esses pacientes, a gente pelo menos pôde disponibilizar mais leitos, né? Mudar a nossa estrutura interna, né? Como você citou, do politrauma, do acidentado, mais para via aérea, para o paciente com Covid. E foi relativamente bom, deu uma queda, né, nos politraumatizados, que gerou, né, leitos, vamos assim dizer, que poderiam estar sendo utilizados para outras doenças, serem disponibilizados para a pandemia. Mas ainda assim nós tivemos pacientes politraumatizados. E era uma coisa preocupante. Uma das coisas mais comuns em politraumatismo é ter que lidar com via aérea, né, do paciente. E havia todo um protocolo, né, de segurança para os profissionais de saúde, né, que tinham que lidar ali com o paciente está chegando, é um acidente, mas ele pode estar contaminado, às vezes ele está doente, está com Covid. Né? Quantos pacientes eram assintomáticos, mas transmitiam a doença? Então havia toda aquela preocupação, mas que na prática, é bem dizer a verdade, que na hora que você está ali no desespero, em lidando com o paciente, a gente deixa um pouquinho de pensar na gente e pensa mais no paciente. Então, respeitar a segurança é fundamental. Não quero que ninguém deixe de respeitar as regras. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o médico, quando ele está atuando, ele concentra-se muito na questão assistencial e acaba que, às vezes, ele releva um pouquinho a sua própria segurança. Isso é normal. Isso é tipo do profissional médico. Né? Então, foi um momento que preocupou, porque a gente tinha que atender, ao mesmo tempo que a gente tinha que se proteger,
não foi fácil, né? Graças a Deus foi uma coisa que a gente conseguiu vencer e superar e tirar grandes lições. Grandes lições, exatamente. E dessas grandes lições é que a gente faz uma saúde cada vez mais diferenciada, né? O complexo de saúde, para quem ainda não sabe, é um complexo de alta complexidade, uma instituição de alta complexidade, né? Localizada aqui em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, responsável pelo atendimento de 191 municípios, um total de 3.400.000 pessoas de 4 regiões em Minas Gerais. Ou seja, somos responsáveis por uma boa parte de Minas Gerais e por isso que o Complexo de Saúde hoje está se posicionado aí na posição número 65, 65º hospital mais importante de todo o nosso Brasil, o 12º em Minas Gerais e o 7º filantrópico do estado. Né? São histórias, são conquistas, são momentos que a gente supera como este que nos posicionam entre os melhores do nosso país. Né? E é de dar muito orgulho, na verdade. Tem quanto tempo você está aqui, doutor Renato? Vamos fazer 25 anos. 25. Ano que vem fazem 25 anos. Ou seja, teve toda uma história desde o Irmão Diamantino. Sim, tem peguei. Muita história para contar. Ainda presenciei a atuação do Irmão Diamantino. Passei por momentos difíceis na instituição, né, nos momentos em que a instituição esteve, bem dizer, para fechar. Né, e ver o São João de Deus hoje virar essa potência é um orgulho muito grande de ter feito parte dessa equipe desde o começo, né, desde o meu início aqui. E nesses anos a gente aprendeu, né, a entender que o São João de Deus é fundamental para a região. Sim. Nós não podemos ficar sem o São João de Deus. Essencial, ele é o né? topo de uma cadeia de assistência que começa lá no posto de saúde, lá no PSF. Né? E o ideal, né, seria que o paciente nunca precisasse do São João de Deus. Mas se precisar, é bom saber que nós estamos aqui. Exatamente. É algo que eu sempre falo com as pessoas. Olha, se precisar de qualquer coisa, nos chamam lá, mas tomara que não precise. Bom, e o nosso projeto de Saúde em Pauta, ele vem muito destacar, né, a nossa instituição como uma instituição de alta complexidade, diversos assuntos na área da saúde. Então, ao longo desse nosso projeto, que nós estamos retomando aqui nesse primeiro episódio de hoje, dia 1º de maio, estrategicamente pensando na campanha do Maio Amarelo, tendo em vista a campanha que desenvolvemos, mas nós também teremos outros assuntos, como, por exemplo, a conscientização da prevenção e combate do câncer coloretal, com o Dr. Fábio, doutora Bárbara e doutora Fernanda Elias, que estará presente aqui conosco, e outros assuntos, como a linha de cuidado materno-infantil do hospital, a questão da violência sexual também, no qual o hospital é referência no acolhimento e esperança para vítimas. Enfim, são várias as pautas que nós iremos trabalhar aqui no nosso projeto de Saúde em Pauta e vocês sempre convidados a estarem conosco. Lembrando, lançamento de todo episódio, toda quinta, às 8 horas da noite no YouTube e também com o nosso podcast presente nas melhores plataformas de áudio digitais, como Spotify, Deezer, Apple Music e outros. Bom, agora, doutor Renato... Os dados dos acidentes, você falou? Não. Acidentes registrados? Olha aí no grupo. Marquei. Tem acidentes registrados em 2025. Segundo dados, tem... Bom, e dando sequência aqui, daqui a pouquinho eu quero saber, doutor Renato, a respeito de alguma história que veio a te marcar aí na Sala Vermelha, tá bom? Não se esqueça disso. As pessoas gostam muito de histórias. Aqui eu sempre deixo um espaço no nosso podcast para poder contar alguma história interessante. Mas antes, doutor Renato, comentar a respeito desse assunto, queria aqui deixar alguns números que a nossa produção fez o levantamento de acidentes registrados em 2025. Segundo os dados do painel de acidentes de trânsito disponibilizado pelo governo de Minas Gerais por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, o SISP, Divinópolis registrou 1.144 sinistros nos 3 primeiros meses de 2025. Do total, 933 envolviam automóveis, ou seja, mais de 90%, entre carros e motocicletas. Somente em março foram 405 ocorrências, sendo 66 na rodovia MG 050 e o restante no perímetro urbano da cidade. Entre os locais com maior número de registros estão a Rua Goiás, com 61 acidentes, e a Rua Pernambuco, com 43 ocorrências. Para quem não conhece Divinópolis, são as duas principais ruas, né, doutor? Sim. Aqui da nossa cidade, e que muitas vezes as pessoas se aventuram
Principalmente a Pernambuco, né? Porque a Pernambuco é uma via de mão dupla que ela é descida, enquanto a Goiás é subida, né? Então eu já vi muitos acidentes ali naquela região da 21 de abril com Pernambuco, da 7 de setembro, onde as pessoas, os motoristas aceleram muito, né? Para passar no sinal e acabam se chocando na traseira de um outro veículo ou até mesmo no cruzamento. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 3, 4 anos, tivemos um acidente gravíssimo ali na Pernambuco com 1º de junho, que veio aí tirar a vida de uma jovem, e o outro que deixou sérias sequelas, né? Justamente por ter ultrapassado no sinal vermelho. Exatamente, é a questão da conscientização. Quem está descendo, quem está indo em direção ao sinal, acelera porque quer aproveitar o sinal aberto, às vezes passa no sinal amarelo, e o que está no cruzamento aguardando a abertura do sinal acha que nos momentos, segundos finais do sinal vermelho, às vezes ou imediatamente após a abertura do verde, já pode arrancar. Quer dizer, é uma coincidência que pode ser fatal, né? Existem várias orientações sobre isso. Por exemplo, em relação ao sinal verde, não existe uma orientação para que o sinal se torne verde e você imediatamente arranque o veículo. A orientação é que você espere por de 2 a 3 segundos até iniciar o movimento. Nunca arranque com a velocidade e propulsão máxima do veículo. Vai devagarzinho, você não sabe quem que vai passar no cruzamento. Às vezes também um pedestre pode atravessar correndo na sua frente. Então são série de orientações que são aplicadas nas autoescolas, que são ensinadas aos motoristas, né? A direção preventiva, a direção defensiva, e as pessoas não respeitam. Né? Em relação aos motociclistas, o uso de capacete, nós percebemos ainda muitos acidentes onde o capacete não é encontrado na vítima. Ou seja, estava mal fixado, mal posicionado. Ele não pode ser o primeiro a voar, ele tem que ser o último a sair. Sim. Ele tem que permanecer na cabeça, porque o motociclista pode ser arremessado, e nesse processo o que vai protegê-lo de uma colisão da cabeça contra um obstáculo ou contra o veículo é o capacete. Se ele está mal fixado ou só apoiado sobre a cabeça, na primeira desaceleração, né, no primeiro impacto, ele é o primeiro que voa. E aí, quando o paciente tem o corpo contra o solo ou contra esse objeto, o capacete não está mais na cabeça do motociclista. Exatamente. Então são coisas básicas, simples, que fazem muita diferença, né? O cinto de segurança mal posicionado, né, deve ser apoiado sobre os ossos da bacia, né, apoiado sobre a clavícula, né, não deixar ele próximo ao pescoço. São posicionamentos que são também orientados na autoescola. Não basta usar o cinto, tem que saber também como usar. Qual a posição, qual o local. Né? Coisas pequenas, às vezes. Após uma colisão, por exemplo, poucas pessoas sabem que o rolamento do cinto de segurança tem uma trava. Ela evita que em aceleração rápida o cinto deslize. Ele trava para te segurar, né, no banco, para manter sua posição no banco. Essa trava, às vezes, costuma quebrar em colisões. E muitas vezes a pessoa preocupa com a lataria do veículo, pintura, né, alguma questão do motor que foi envolvida na colisão, e esquece de fazer uma revisão do cinto. Numa próxima colisão, ele não vai ter a trava, o cinto vai deslizar e não vai prender seu corpo. São coisas pequenas que a gente percebe que podem, né, propiciar uma maior chance da pessoa não ter uma grave lesão em função de uma colisão ou às vezes até uma fatalidade. Uma outra coisa também você me despertou a atenção, muitas das vezes eu tenho esse cuidado. Às vezes eu estou dirigindo pela cidade já a altas horas, depois de meia-noite, quando o sinal às vezes está ali naquele alerta de atenção, ou às vezes o sinal está até aberto e eu tenho todo o cuidado do mundo de reduzir a velocidade ao máximo, porque a gente nunca sabe a velocidade que a outra pessoa está no cruzamento com a gente. Então já aconteceu isso comigo. Está atravessando o sinal verde e vir um carro com tudo, né, no sinal vermelho e passar. Então é muito importante que nas madrugadas, né, em momentos em que o fluxo de veículos é muito pequeno, que também tenha uma atenção mesmo o sinal estando verde. Essa é uma questão complicada até de ser comentada, porque envolve uma outra situação que é a segurança externa, né, do trânsito, né? O risco que você tem de parar num sinal e sofrer um assalto, ser abordado. Então, muitas pessoas imaginam que a madrugada e a noite seja um período crítico para acontecer isso, e isso faz com que elas se achem no direito de não respeitar os sinais. Sim. E nesse desrespeito, né, pensando que duas pessoas ao mesmo tempo podem ter o mesmo pensamento, uma colisão acaba acontecendo. A sua postura é corretíssima, né? O sinal está verde, mas à noite pode ser que o outro condutor que está para chegar num sinal vermelho falar, vou parar aqui, porque aqui é perigoso, vou passar direto. E ele tem esse pensamento, e você tem um pensamento que o sinal está verde para você, e
pronto, uma colisão acontece. E, obviamente, dependendo da velocidade com que ela acontece, uma fatalidade pode acontecer. Exatamente. Bom, vamos então agora saber de você, e aí você deve ter selecionado em sua mente um ou dois casos que sejam assim válidos de se comentar, em que você viu que teria um desfecho que não era bom e acabou convertendo para o lado positivo ou vice-versa. Eu tenho um caso que não foi um atendimento feito por mim, mas foi uma ligação que um primo meu fez. Tinha pouco, acho que tinha 2 anos que eu estava aqui no São João de Deus. Tinha deixado Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. E esse meu primo ligou chorando para contar uma história, assim, mais como questão de desabafo, porque nada poderia acontecer, nada poderia ser feito. Ele estava sentado, né, numa esquina, num bar, com os amigos, tomando uma cervejinha. Um amigo passou numa motocicleta, sem capacete, e foi dar um oi para eles, assim, oi, levantar o braço. E próximo, logo à frente, tinha um cruzamento. E um carro passou o sinal, cruzou o sinal, e ele assustou e freou. Ele não bateu contra o veículo. Mas nessa frenagem, ele se desequilibrou e caiu da moto, um tombo sem muita velocidade, mas como ele estava sem capacete, ele teve um trauma na região crânio-cervical, na quina do passeio. Nossa. E foi a óbito instantaneamente. Assim, vocês terem assim, a dinâmica do trauma, ela é imprevisível. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Acidentes mais estúpidos e tolos do mundo a gente tem visto aqui na Sala Vermelha. Coisas bobas, simples. A gente fica pensando, gente, como que isso aconteceu? Né? Então, nesse caso, por exemplo, um simples uso de capacete. Mas eu estava no bairro, em baixa velocidade, conversando, dando tchau para os meus amigos. Por que eu ia usar o capacete? Então, assim, uma frenagem, um desequilíbrio aconteceu. Também tive um caso marcante aqui no São João de Deus. Esse também já tem um certo tempo. Também um motociclista com uma queda também relativamente simples de moto. Ele teve uma fratura de tornozelo, lesão extremamente comum em quedas de motociclista, porque os pés são utilizados ali no manejo da moto, e na queda, muitas vezes, é raro você pegar, ainda mais no nosso clima tropical, as pessoas utilizarem bota de cano alto utilizando motocicleta. Não é comum. Sim. É um equipamento de segurança muito bom. Assim como os macacões de proteção, que ajudam na queda a evitar os ferimentos abrasivos, por aí vai. Não são materiais baratos, mas são materiais que ajudam aí na prevenção dos acidentes de moto. Mas o fato é que esse paciente estava com tênis, normal, também não é nada demais, super normal, a gente vê pessoas no trânsito de tênis, mas ele teve uma fratura desse tornozelo e foi atendido por mim. Não tive nenhum outro trauma, não bateu a cabeça, estava de capacete. Era um paciente um pouquinho mais obeso, mas também nada que chamasse muita atenção. Mas a gente sabe que as fraturas, elas proporcionam um risco de uma complicação que costuma ser fatal, que é a embolia gordurosa. Esse paciente estava preparando para subir ao bloco cirúrgico, para fazer o tratamento cirúrgico da fratura, e teve uma parada respiratória, provavelmente dessa embolia. Foi prontamente atendido, retornou para a sala de urgência e emergência, mas infelizmente nós não conseguimos reverter essa parada. Quer dizer, então ele teve uma morte por um acidente estúpido com um trauma pequeno. Por outro lado, a gente tem casos assim que a gente percebe a mão de Deus também. É nítido isso para mim, pelo menos. Sem querer levantar polêmicas em questões religiosas, eu particularmente sou uma pessoa muito religiosa. Um paciente que teve uma colisão de altíssima energia, uma moto em rodovia, onde normalmente, dificilmente alguém anda em rodovia a menos de 80, 60 km hoje por hora. Sim. As motos, então, elas atingem velocidades mais altas do que essa rapidamente. E ele teve uma colisão frontal com um ônibus. Nossa, nem foi com um carro, Não, como um carro. Um ônibus. Esse paciente, ele chegou aqui, vamos dizer assim, bem dizer, morto, gravíssimo. Tinha vários traumas e, particularmente em relação à minha especialidade, um trauma abdominal, onde o fígado dele praticamente partiu em 4 partes. A gente chama de lesão hepática grau 5. E uma grande quantidade de sangue na barriga. E nós fizemos um tratamento que a gente chama de controle de dano.
onde a gente coloca muitas compressas dentro da barriga, porque não dá para salvar o paciente. Se a gente tentar insistir numa cirurgia mais prolongada, a chance dele morrer na cirurgia é muito grande. Contém-se o sangramento, né? Gera um pouquinho de pressão mais alta na barriga para, vamos assim dizer, apertar o fígado, ele parar de sangrar, e dá uma chance para o paciente recuperar e depois a gente fazer uma nova cirurgia para a reconstrução do fígado, ou às vezes nem é necessária, porque ele tem um alto poder de cicatrização e regeneração. E assim foi feito. Né? E para minha surpresa, uma semana depois, a gente estava fazendo, menos 5 dias depois, nós estávamos fazendo a cirurgia, retirando essas compressas, o paciente já bem melhor. Permaneceu aí pelo menos 30, 40 dias internado aí no hospital, mas para minha surpresa, esse paciente veio a sair sem nenhuma sequela. Olha só. Né? E ele está aí por aí, de vez em quando eu vejo andando ele no sinal e está lá andando de moto. Uma vez eu até comentei com ele no sinal, falei assim, mas ele não perdeu o medo da moto? Ele falou assim, doutor, não tem jeito, é meu meio de transporte, trabalho com isso, faço entrega. Sim. Né? Quer dizer, então pense bem, né? Aquele ali às vezes é o meio do ganha-pão de um cidadão. Exato. Então nós precisamos respeitar essas pessoas, precisamos ter cuidado, precisamos protegê-los no trânsito. E é interessante essa relação médico-paciente, porque ela não se dá apenas no hospital, né? Ela tem uma continuidade, ainda mais casos como este, que você guarda na memória, né? Você tem uma recordação positiva, né? Então acaba que você cria ali um vínculo mesmo fora, né? E eu imagino que todos vocês, muitos de vocês talvez, têm algum vínculo com o nosso Complexo de Saúde São João de Deus, devido à grandiosidade da nossa instituição. Eu queria que você comentasse aí se você tem algum vínculo com a nossa instituição, se você tem algum familiar, algum conhecido que trabalha aqui, ou de repente tem aí gratidão pela nossa equipe, pelos trabalhos que são desenvolvidos por todos os nossos profissionais e de repente até mesmo com o Dr. Renato Corgozinho, que está aqui hoje, nosso convidado especial, nesse primeiro podcast do Saúde em Pauta, totalmente remodelado, e hoje tratando sobre o tema Maio Amarelo, Atenção pela Vida, Conscientização e Responsabilidade no Trânsito. Bom, e agora partindo para o final aqui, doutor Renato, queria abordar com você uma questão sobre políticas públicas, né? Qual que é a sua opinião aí com relação a isso? Você entende que existem muitas outras coisas a se fazer, né, por parte do governo, por parte das autoridades competentes, para que a quantidade, número de pessoas acidentadas, quantidade de acidentes no trânsito possam vir a reduzir? Bom, historicamente o Brasil fez uma opção, né, de basear a sua rede de transporte interna, um país continental, né, de dimensões continentais, mas seguindo talvez até o modelo norte-americano, o Brasil quis se basear em rodovias. Nós sabemos, né, que as ferrovias são muito mais eficientes, muito mais seguras, né, mas ao mesmo tempo, né, as rodovias elas geram um número, né, de vínculos empregatícios, né, passando desde o caminhoneiro, passando pelas pessoas que trabalham em postos de gasolina, em apoio. Então há toda a economia envolvida nisso e que deve ser respeitada. Né? Então, baseado nisso, o que nós precisamos? Primeiro, investimento em vias de qualidade. Se essa é a nossa opção, nós temos que ter a mesma evolução daquele país que serviu para ser o nosso modelo. E o que nós vemos hoje nos Estados Unidos? Às vezes 2, 3 opções de rodovias para fazer a mesma ligação, por exemplo, entre 2 cidades. Algumas particulares, outras públicas, né? E vias bem mantidas, né? Bem sinalizadas, com pavimentação continuamente sendo trocada. Isso é fundamental e nós, infelizmente, estamos longe disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da legislação. A gente também sabe por estudos que países que evoluíram para legislações mais rigorosas tiveram avanços significativamente importantes na prevenção de acidentes automobilísticos no trânsito. Eu gosto de citar como exemplo o próprio Estados Unidos, a Espanha mais recentemente, que era um país europeu com índices preocupantes aí até a década de 80 em relação a acidentes de trânsito. Isso melhorou muito com uma legislação mais rigorosa. Literalmente, né, eles tratam os casos de acidentes onde há envolvimento, por exemplo, de ingestão de bebida alcoólica, de imprudência, como um homicídio. Né? Então, o cidadão é tratado como um homicida. Mas isso é radical. É uma questão de lei, de interpretação e de respeito à lei. Então, isso foi significativamente importante nesses países. E o terceiro viés, que é esse que nós estamos fazendo aqui, campanhas de educação. Eu, particularmente, sou fã da educação. Acho que a educação é o caminho de desenvolvimento de qualquer nação. E na questão do trânsito não é diferente. Né? Por mais que a gente possa parecer que às vezes nós estamos dando murro em ponta de fraca, né? Porque todo ano você vê campanha do governo,
nós não podemos deixar de insistir nessas campanhas, né? Começando pelas crianças na escola, né? Fazendo um trabalho de repetição mesmo, como é feito, massivo, às vezes cansativo, né? Demonstrando, né, situações, como nós tentamos demonstrar aqui hoje, né, nesse podcast, para que a população possa realmente entender que, olha, se o governo ainda não se movimentou, me movimente eu aqui. Sim. Vou fazer a minha parte. Né? Vou usar meu capacete, vou prender direitinho, vou respeitar as leis de trânsito, não vou ingerir bebida alcoólica saindo dirigindo, vou respeitar a velocidade permitida. São essas séries de situações, né? Respeitar, né? Tenho um caminhão, tenho um ônibus, tenho uma moto andando aqui na minha frente, eu vou tomar cuidado, é um cara que está mais desprotegido, às vezes é um pai de família que está ali na minha frente, então não vou competir com ele, né? A gente percebe que em situações aí de grandes centros, o trânsito está vivendo uma verdadeira situação de guerra. Sim, é constante. Completamente desnecessário, né? Então, um ambiente que precisa ter atenção, né, e, ao mesmo tempo, um certo viés de tranquilidade, né, as pessoas acabam ficando ao contrário, elas ficam extremamente estressadas, agressivas, né? E nós temos visto casos aí, né, de acidentes onde a pessoa já sai armada para enfrentar o outro, querendo você está errado. Constantemente nos veículos coisas de comunicação absurdas. A gente percebe, né, isso. Então é justamente o contrário. O trânsito deveria ser um local onde a gente está interagindo com o próximo. Então, né, vou respeitar o direito do próximo. Né? Vou proteger aquele mais, né, que está mais desprotegido, vou tomar as minhas medidas, vou fazer a minha parte para que eu possa não prejudicar o trânsito e o vai e vem das outras pessoas. Perfeito. Sua mensagem para encerrar nosso podcast, mas antes, queria aqui agradecer mais uma vez a equipe do SND, aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, Serviço de Nutrição e Dietética, que nos auxiliou na montagem aqui da mesa, a equipe de comunicação, em especial a produção Letícia Enes. Agradecer também a Enquadra Filmes, responsável pela filmagem e edição do nosso programa, que está sempre veiculado aí no nosso podcast. Lembrando, no YouTube, às 8 horas da noite, todas as quintas-feiras. E também veiculando aí nas principais plataformas de áudio e streaming. E agradecer também o patrocínio aqui da nossa Cafeteria Café Preto. Lembrando sempre, Rua Rio de Janeiro, 1058, esquina com a Rua Maranhão, no coração de Divinópolis, fazendo aquelas delícias para o seu café da manhã, o café da tarde, sempre com horário ali estendido para que você possa desfrutar das delícias que são produzidas lá na Cafeteria Café Preto. Muito obrigado ao Lucas e toda a equipe pelo patrocínio do nosso café hoje aqui no nosso podcast Saúde em Pauta, iniciando aí com o primeiro episódio relacionado à questão do Maio Amarelo, que é um tema aí de atenção pela vida, conscientização e responsabilidade no trânsito. Dr. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Como nós dissemos no início da transmissão aqui, fizemos um vídeo, uma campanha muito bacana, está sendo veiculada aí na TV Alterosa, TV Candidez, vocês puderam assistir também aqui no início do nosso podcast. Então, agradecer você tanto pela ideia, quanto pela execução e por estar aqui hoje conosco. Queria que você encerrasse aí com uma mensagem a todos os nossos usuários do Complexo de Saúde, né? E também os nossos espectadores de hoje. Primeiro também agradecer a vocês, né? Agradecer a oportunidade, a toda a equipe por trás aí desse projeto. Muito bacana essa iniciativa. Nesses 25 anos aqui do São João, cansei de ver na televisão iniciativas de outros entes, né? O governo, às vezes a própria mídia, mas eu pensei da seguinte situação: olha, nós estamos aqui na assistência, nós que estamos tendo o maior contato com essas vítimas, vendo o que está acontecendo, eu acho que valia a pena a gente também tomar essa iniciativa e fazer a nossa parte aí na questão preventiva, né? E o que eu queria deixar de mensagem é aquela do vídeo, né? Que vocês realmente não se tornem mais essas estatísticas, não seja mais uma estatística, não seja mais um paciente, uma vítima do trânsito, ou não seja um familiar de uma vítima no trânsito. Então, quer dizer, você é um familiar que tem o seu ente ali todo dia no trânsito, trabalhando, né, fazendo entregas, moto, carro, caminhão. Conversa com ele, fala assim, olha, o que é o marido, é o filho? Olha, meu filho, toma cuidado no trânsito, vamos respeitar as leis. Vi uma propaganda na televisão falando que não pode isso, não pode aquilo. Porque, né, como você falou, a família também tem um ponto muito importante nessa situação. Com certeza. E, por outro lado, né, dizer à população que nós aqui do São João de Deus, o corpo clínico, não somente a equipe de cirurgia, mas todas as equipes de apoio que são extremamente importantes, anestesia, a neurocirurgia, a ortopedia, etc. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o cidadão. O São João de Deus está realmente de parabéns, evoluindo, né, cada vez melhor.
mas eu prefiro que vocês não precisem da gente. Exatamente. A nossa intenção é que vocês nunca precisem estar aqui na nossa sala vermelha. Mensagem dada, vamos encerrando aqui então o nosso primeiro podcast Saúde em Pauta, prometendo retornar na próxima semana, sempre às quintas-feiras, 8 da noite, com mais um episódio importante, com temas essenciais para a sua saúde e o bem-estar de todos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana.